Meus irmãos, vocês estão trabalhando aí nesses dias, né? Esses aí que já estiveram com o pastor Renato Vagens, né? Sobre os desafios da reforma. É um tema muito importante, então eu quero parabenizá-los, né, por pensar na realidade de que a reforma da igreja impõe realmente desafios para a igreja. Pensar a reforma envolve certos desafios. Há um dos lemas que está associado à reforma protestante, que em latim diz mais ou menos o seguinte, inclusive combina aí com o nome da comunidade aqui. A comunidade aqui usa a expressão latina ecclesia, ou ecclesia, ou ecclesia, que significa igreja, né, literalmente assembleia. E o lema, que ficou bastante conhecido num período posterior à reforma, é Ecclesia Reformata et semper reformanda est, que significa a igreja reformada está sempre sendo reformada. Quer dizer, na voz passiva mesmo, ela está sempre, não em reforma, mas sempre sendo reformada, e com isso há uma noção de que a obra de reforma da igreja é realizada pelo próprio Deus através do Espírito Santo. A ocasião histórica em que esta frase foi cunhada foi aquele famoso concílio, o famoso sínodo de Dort, lá no século XVII. Foi utilizada por Boëthius, mas, na verdade, foi cunhada por um amigo dele chamado Hornbeck. E se tornou um dos slogans famosos, bem conhecidos, aí da Reforma Protestante, especialmente naquele período do século XVII em diante. Teve gente que interpretou, e até hoje interpreta, essa ideia de uma igreja que está sempre sendo reformada, como querendo dizer que a igreja está sempre em movimento, sempre em mudança, em transformação, e que a igreja deve se adaptar aos seus tempos. Mas é muito difícil imaginar que Boëthius e os seus colegas lá, naquele famoso sínodo em Dort, pensavam dessa maneira. Eles estavam disputando assuntos muito sérios com os arminianos, os discípulos de Armínio, acerca da questão da salvação e da soberania de Deus na salvação. E, de fato, a ideia deles não era exatamente esta. O ponto deles era justamente o contrário, é que a igreja, ela, em algum momento, deixa de seguir o caminho da palavra de Deus, das Escrituras, e precisa retornar a este caminho. Ela precisa ser corrigida, ela precisa ser reformada, ela precisa de reforma. Ela precisa de repreensão, de correção, de ajustes e de reforma para que ela volte àquele caminho original de onde ela saiu, que é o caminho de onde ela nasceu, caminho que é estabelecido por Cristo, pelos apóstolos, e que tem as Escrituras como a base e fundamento. Ela precisa ser trazida de volta para o seu eixo e voltar às Escrituras. Então, no entendimento daquele sínodo e daqueles irmãos, a ideia de uma reforma que a igreja necessita não era tanto de mudanças e adaptações aos seus próprios tempos, mas de retorno às Escrituras, uma conformação à luz da palavra de Deus, a fim de que a igreja glorifique a Deus pela obediência à palavra, voltando sempre às Escrituras. E, afinal de contas, esse será o grande e talvez principal desafio da igreja cristã. Esse vai ser o grande desafio das igrejas reformadas, que é voltar para as Escrituras, voltar o seu olhar, a sua atenção e submeter-se à autoridade final e definitiva das Escrituras. Especialmente nos nossos tempos, em que a igreja é ameaçada de todos os lados. Do lado de fora da igreja, as ameaças são bem evidentes e muito sentidas. Não é nem preciso dizer, basta que a gente ligue o aparelho de televisão ou que a gente acesse a nossa internet dos nossos dispositivos e a gente vai ver uma enxurrada de ideias que são completamente contrárias aos valores ensinados na palavra de Deus e que os cristãos são chamados a abraçar e viver. Uma redefinição da ideia de família, de relacionamentos, até de identidade, que tem sido proposto aí pelo mundo lá fora e que, de alguma maneira, coloca a igreja aí contra a parede, e a igreja, portanto, precisa posicionar-se. E o caminho para isso é voltando às Escrituras. Mas há também ameaças internas, dentro da própria realidade da igreja. Há um artigo muito interessante, publicado por um querido amigo, o Dr. Solano Portela. Na verdade, ele foi publicado no formato de um livrinho, e, se não me engano, está disponível completamente gratuito no site Monergismo, que é chamado 5 Pecados que Ameaçam
os calvinistas. E ele lista uma série de pecados que são próprios daqueles que se inserem dentro dessa tradição chamada reformada. E eles são mais ou menos o seguinte: o pecado do orgulho espiritual, da intolerância fraternal, da acomodação no aprendizado, da inação ou falta de ação e do isolamento. Se você entrar no site do monergismo e colocar lá 5 pecados que ameaçam o calvinista, você vai conseguir ler todos os argumentos dele para falar desses 5 pecados. Eu quero dizer que há muito mais pecados que ameaçam os calvinistas, não são apenas 5, mas aqui ele fez uma brincadeira por causa dos tais 5 pontos do calvinismo, e ele destacou alguns dos pecados mais graves que afetam aqueles que estão dentro dessa tradição tão bonita da fé reformada, mas que, de fato, podem trazer grande prejuízo para a igreja quando caem nesses pecados aí que parecem ser mais comuns a estes que abraçam o tal do calvinismo da fé reformada. Então, tendo em vista o fato de que a igreja reformada está sempre em necessidade de reforma, ela está sempre sendo reformada, e que o caminho da reforma é uma volta às Escrituras, eu gostaria de propor este caminho para nós nesta noite, na nossa meditação de hoje, e convidá-los a abrir as suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, para que a gente visualize ali como a gente pode ser uma igreja genuinamente reformada, vigorosa, de testemunho poderoso no meio deste mundo em que a gente vive. Então vamos dar uma olhada naquilo que o apóstolo Paulo ensina nesta epístola. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a fé, a vossa fé com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Meus irmãos, deixa eu começar a nossa meditação nesse capítulo contando uma história para vocês. Imagine uma equipe de missionários que chega em uma pequena cidade onde ninguém nunca ouviu falar sobre Jesus Cristo e o seu Evangelho. E a chegada desses missionários ali naquela cidade se deu em um contexto de bastante dificuldade, porque eles vinham sendo perseguidos das outras cidades onde eles estiveram. Quer dizer, eles chegaram até, inclusive, a ponto de ser presos na cidade anterior, né, e apanharam e foram açoitados e foram hostilizados nas ruas, mas ainda assim eles chegam nessa pequena cidade e começam ali a pregar o Evangelho de Jesus. Não tinham muita coisa nas mãos, exceto uma pequena porção do Antigo Testamento, mas eles testemunharam sobre esse Evangelho transformador de Jesus com tanta vivacidade, com tanta convicção, com tanto vigor, com tanto entusiasmo, que o resultado foi a conversão de muita gente lá naquela cidade. E aí eles plantaram uma igreja. Só que essa igreja, plantada recentemente e que nasceu ali em torno do Evangelho, ela enfrentou logo cedo dificuldades também. Aqueles mesmos que perseguiram aqueles missionários chegaram lá naquela cidade e gente da própria cidade se levantou contra os missionários e contra aquela igreja. E a perseguição então se deflagrou contra eles e houve de tudo. Hostilidade, agressão, desentendimento, separação, confusão,
deserção de parentes, todas essas coisas, tumulto, brigas. Mas aquelas pessoas, a despeito de tudo isso, e a despeito de há pouco tempo terem abraçado a fé, elas confiaram em Deus. E estavam ainda debaixo do impacto tão poderoso daquela mensagem que chegou até ali, que não abriram mão das convicções que abraçaram há tão pouco tempo. E as famílias daquela igreja passaram a se ajudar mutuamente. E era notório o amor que havia entre eles, porque eles cuidavam das necessidades uns dos outros. Os pecados daquela comunidade foram abandonados, eles ficaram conhecidos e famosos em todas as outras cidades da vizinhança, e um grande avivamento aconteceu ali. Essa história que eu contei, ela é descrita aqui nesse capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Foi exatamente isso que aconteceu naquela cidade. Tessalônica era uma cidade grega, lá na Macedônia, bastante importante, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista geográfico, situada a noroeste do Mar Egeu. Havia ali uma planície rica, bem irrigada, que provia meios para a subsistência da cidade. Havia também um comércio muito forte, porque ali era rota de caminho até Atenas, de caminho até os grandes centros do Império Antigo. Foi fundada por Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, aproximadamente, inclusive em homenagem à irmã dele, que recebeu esse nome, e existe até os dias de hoje. De lá, de Tessalônica, cujo nome atual é Salônica, se pode ver o Monte Olimpo, que fica um pouco mais ali a noroeste da cidade. E o apóstolo Paulo chegou ali junto de outros missionários, na cidade de Tessalônica. A história de como Paulo chega na cidade de Tessalônica é contada para a gente no capítulo 17 de Atos. Na verdade, a partir do capítulo 16 de Atos, a gente vê como o apóstolo Paulo chega pela primeira vez na Europa, no Ocidente. Aliás, a propósito disto, é importante destacar aqui que nós que somos legatários do Evangelho, que chegou primeiro no Ocidente, devemos ser muito gratos a Deus por aquela visão que o apóstolo Paulo teve ainda na Ásia, porque o propósito dele era levar o cristianismo para aquele eixo asiático, mais ao Oriente, e, todavia, num certo momento da missão de Paulo, de sua segunda viagem missionária, Deus aparece para ele ali, no formato de um anjo, na verdade, ele aparece no sonho, né, e diz a ele assim, como se fosse um jovem macedônio, um jovem grego, passa a Macedônia. E isso, então, é percebido pelo apóstolo Paulo como um sinal da parte de Deus, e que ele deveria mudar a sua estratégia, seu plano. Ele muda a direção da sua viagem e segue até a Europa, e chega em Filipos e anuncia ali o Evangelho. Depois da sua passagem tumultuada por Filipos, onde ele foi preso e açoitado, com chicotadas nas costas, normalmente dadas por azorragues que tinham pontas de metal e osso, para causar profundos ferimentos. Ele caminha a pé 175 quilômetros, passando por 2 cidades, até chegar em Tessalônica. Em Atos, a gente lê que quando Paulo chega ali, a primeira coisa que faz é o que sempre fazia: procurava a sinagoga dos judeus e passava a razoar com os judeus acerca daquele Messias que eles tanto aguardavam, dizendo: ele já veio, o nome dele é Jesus, ele foi crucificado, mas ressuscitou, e a mensagem que ele trouxe consigo é a mensagem de reconciliação e perdão chamada Evangelho. E aquelas pessoas, então, foram impactadas pela pregação poderosa, viva, do apóstolo Paulo, pela persuasão do Espírito, como nós lemos aqui, e foram salvas, muitas delas ali dentre os judeus, na sinagoga onde ele pregou. E muitos também dentre os pagãos, dentre os gentios, gente que não tinha nem contato com a fé judaica. Porque a gente lê aqui no verso 9 que aqueles que abandonaram os seus ídolos voltaram-se para Deus. Ora, aqueles que ainda estavam conectados à sua idolatria não tinham, portanto, nenhum tipo de conexão com a fé dos judeus. Isso indica para a gente que o apóstolo Paulo passou ali uma boa temporada, no mínimo 3 semanas, mas notadamente mais tempo do que isso, falando do Evangelho, tanto para judeus como para gentios, ali na cidade de Tessalônica. E a obra de Paulo, de Silas, Timóteo, os seus companheiros ali, foi alguma coisa assim impactante e transformadora
uma obra transformadora de vidas, como a gente vai ver na medida em que a gente avançar aqui nos versículos desta primeira epístola. Ele escreve essa carta como uma das primeiras, se não, talvez até mesmo a primeira carta do apóstolo Paulo, do conjunto de cartas que ele escreve no Novo Testamento. Os estudiosos datam essa carta entre o ano 51 e 53 da era cristã, logo depois de ter saído de Tessalônica às pressas, por causa da perseguição que se deflagrou contra ele. Ele vai até Bereia, de Bereia ele vai até Atenas, onde tem uma experiência bem difícil, de Atenas ele vai para Corinto. E eu sei que os irmãos já ouviram esses dias sobre a passagem do apóstolo Paulo em Corinto, porque o pastor Renato falou sobre isso aqui ontem ou antes de ontem. Muito bem. É lá de Corinto, onde provavelmente, preocupado com a condição da jovem igreja que tinha acabado de ser plantada ali e que estava passando por perseguições difíceis, duras, de gente que se levantava contra a igreja, que se levantava contra o evangelho, que se levantava contra os crentes, recém-nascidos na fé, ali naquela cidade, ele preocupado, até com o fato de que não tivera tempo para instruir todas as coisas necessárias para a vida cristã daqueles irmãos, ele escreve esta carta. Ele escreve essa carta, inclusive, logo após receber notícias de Timóteo, que tinha ficado lá, e que leva notícias sobre o fato de que a igreja, apesar das perseguições e tribulações, permanecia firme de pé. Então ele está feliz com isto, satisfeito com a realidade de que eles estavam ali perseverantes na sua caminhada de fé, a despeito das muitas dificuldades. E escreve essa carta para oferecer encorajamento àqueles irmãos, confirmar os frutos que Deus já havia produzido na vida deles, como a gente vê dos capítulos 1 a 3. Também ele precisava exortá-los acerca de alguns dos fundamentos da fé cristã, algumas coisas importantes que ele mesmo não tivera tempo de ensinar, ele precisa ensinar, e ele faz aqui, a partir do capítulo 4 e no capítulo 5 também a gente vê algumas dessas exortações, e introduzir alguns conceitos fundamentais da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, inclusive a respeito da sua volta e coisas desta natureza. Basicamente, o que temos nesta carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses é uma vitrine de uma igreja jovem, e de uma igreja cheia de poder e vigor do Espírito de Deus, que, como toda igreja, precisava também de reformas, precisava também de correção, precisava também de exortação, precisava também de certos ajustes, mas nem por isso deixava de ser igreja, continuava sendo povo de Deus, pelo qual, aliás, a respeito do qual, aliás, o apóstolo Paulo era muito grato. E é assim que ele inicia a sua carta. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Eu sou grato a Deus pela realidade da obra do Espírito na vida de vocês. Eu não cesso de dar graças a Deus, porque eu vejo na vida de vocês aquela ação transformadora e real da obra de Deus pelo Espírito Santo por meio da pregação e da palavra. Porque eu vejo no testemunho, na prática e na conduta de vocês uma transformação real. E isto faz de mim grato. Havia problemas na igreja. Se os irmãos tomarem tempo para fazer a leitura de toda a epístola, passando, inclusive, com bastante cuidado o seu olhar ali para o capítulo 3, para o início do capítulo 4, não é? Mesmo para o capítulo 5, quando ele vai falar da realidade de pessoas dentro da igreja que eram desanimadas, não é? Desordenadas e tudo mais, nós veremos que era uma igreja talvez não muito diferente da nossa, não é? Sujeita às suas próprias contradições, sujeitas a lutas, não é? Sujeitas a dúvidas, sujeitas às suas penúrias, não é? Aos seus problemas, às suas dificuldades. Uma igreja que, inclusive, enfrentava a perseguição de fora, mas também tinha os seus problemas internos. E, todavia, o apóstolo Paulo olha para aqueles irmãos e ele vê ali uma obra genuína do Espírito de Deus e diz que é grato a Deus pela vida daqueles irmãos. Então há muitas lições que nós podemos aprender aqui lendo este primeiro capítulo, e eu quero destacar algumas delas. A primeira é que a igreja é de Deus, e Ele é a fonte de toda a vida e virtude que a igreja tem. Veja como o apóstolo Paulo diz isto. Ele inicia sua carta com uma breve apresentação, dirigindo-se à igreja, não é, dizendo Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano era provavelmente a forma latina do nome Silas. Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus
e no Senhor Jesus Cristo. Vamos pensar um pouco nesta saudação inicial de Paulo. Ele está dizendo que aquela igreja tinha o seu fundamento em Deus Pai e na pessoa também do Senhor Jesus Cristo. E isso indica para a gente que Deus é o fundador da igreja. A igreja é algo que foi criado, idealizada. Eu ia usar uma expressão aqui que eu não gosto, mas apenas para demonstrar a realidade de afeto que Deus tem com a igreja, ia dizer que é algo que nasceu no coração de Deus. Os irmãos já devem ter ouvido essa expressão algumas vezes, né? Coisas que nascem no coração de Deus. Ele não tem coração como a gente, mas se a gente usasse a expressão coração como o centro dos nossos afetos mais profundos, a gente pode então, poeticamente, dizer que a igreja é algo que está no coração de Deus. É ali que ela nasce. É o ajuntamento do povo de Deus. Aliás, há pouco eu falava com os irmãos ali no cantinho, antes de nós darmos início, e alguém comentava alguma coisa sobre a realidade dos tais desigrejados. Isto não faz sentido nenhum à luz das Escrituras. Porque a igreja é criação do próprio Deus e não dos homens. A igreja é ajuntamento do povo de Deus que tem fé em Jesus Cristo, que expressa essa fé nele, inclusive pelo fato de unir-se a uma comunidade de adoradores e de gente que ama Jesus. E que, a despeito dos problemas, a despeito das contradições, a despeito das suas falhas e dos seus limites, a despeito das suas necessidades de transcendência de si mesma, não é por causa dos seus pecados até, ainda é igreja. E quando a gente diz que não ama a igreja, a gente está dizendo que não ama a noiva de Jesus Cristo. E a gente vai entrar numa situação muito difícil, porque Jesus Cristo ama a igreja. Como que a gente pode dizer que ama Cristo e não ama a sua noiva? Como a gente pode abraçar Cristo e chutar ou cuspir e desprezar a sua noiva? Isso é uma contradição. Isso não é possível. A igreja, ela está fundamentada em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Ela é de Deus, não é nossa. Inclusive, quando a gente anda por aí e vê aqueles ajuntamentos muito grandes de pessoas, não é? Muitas vezes dizendo ser igreja de Deus, mas tem ali um outdoor muito grande, não é? Com uma figura imponente ali, não é? Braços cruzados, dizendo que é o apóstolo fulano, que é o arcanjo cicrano, e diz ali, a igreja de tal. Talvez essa pessoa esteja até com alguma razão, deve ser igreja de tal mesmo, mas possivelmente não é a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus não é identificada por suas lideranças famosas, não é identificada por seus homens proeminentes, seus bispos e apóstolos, conhecidos e de grande projeção. Não é assim que a igreja se faz conhecida, não é assim que ela se faz representante de Deus na terra, do povo de Deus na terra. Não é assim que ela se faz luzeiro e salgueiro da terra. Como a gente, aliás, pode ler aqui no testemunho do apóstolo Paulo, quando ele fala daquela igreja. Pedro, quando vai fazer referência ao povo de Deus, dizendo que este povo é a igreja, ele diz que é propriedade exclusiva de Deus. E Lucas, no livro de Atos, quando ele relata o discurso do apóstolo Paulo despedindo-se dos presbíteros de Éfeso, ele vai lembrar que Paulo disse que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Portanto, é propriedade dele. A igreja é de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e custou muito, muito caro ao Senhor Jesus Cristo, portanto não pode ser desprezada, não pode ser abandonada, não pode ser maltratada, não pode ser deixada de lado, não pode ser desconsiderada. Isso é um pecado muito grave. Nós devemos amar a igreja. Devemos amar a igreja e fazer parte dela, porque o fundamento da igreja é Jesus Cristo, como nós lemos aqui. Igreja dos Tessalonicenses em Deus e em Jesus Cristo. Paulo, aos Efésios, capítulo 2, versos 19 a 22, vai dizer isso, que Jesus é o fundamento da igreja. E que a igreja, é o ajuntamento daquelas pessoas que professaram fé em Jesus. Portanto, não faz sentido dizermos que temos fé e amor por Cristo, se nós não fazemos parte de uma igreja, não estamos unidos ao corpo dele, não nos reconhecemos como noiva de Cristo, que é a própria igreja.
A igreja é exatamente isto. É o ajuntamento dos regenerados, daqueles que experimentaram o novo nascimento, daqueles que creram em Jesus com fé e arrependimento, daqueles que foram justificados, que receberam a sua justiça, adotados e santificados, preparados para um dia ter um encontro com Ele mesmo, Jesus, nas alturas, como nós leremos aqui mais adiante em Tessalonicenses. A igreja é mesmo constituída de gente má, de pecadores. Mas são pecadores redimidos, comprados pelo sangue do Cordeiro, salvos, gente que nasceu de novo. Novas criaturas. Povo santo, nação santa, etnia santa, família de Deus, escolhidos desde os tempos eternos. Gente que agora vive em comunhão e que se ama e se ajuda mutuamente e que desenvolve em si o caráter de Jesus Cristo. Gente que se exorta mutuamente, gente que exibe a luz de Cristo num testemunho que glorifica a Deus. Ainda mais, ser uma igreja em Deus, como os Tessalonicenses eram, é ser uma igreja que tem toda a sua vitalidade, que tem toda a sua vida derivada de Deus mesmo. Jesus diz que Ele é a videira e nós, os seus servos, os seus filhos, os seus discípulos, aqueles que têm fé, nós somos o ramo. Significa que toda a nossa vitalidade vem do caule, vem da videira, que é Cristo. E é dele, de Jesus, que nós extraímos toda a nossa vida e nossa vitalidade. É isso que nos faz igreja cristã. Isso significa que a igreja verdadeira ela está unida com o Deus do universo. Então note isso. Se a igreja verdadeira está unida ao Deus do universo, como podemos andar desunidos da igreja? Como podemos andar distantes da igreja? Como podemos desprezar muitas vezes a igreja e desconsiderar a igreja? Se a fonte da vida da igreja é o próprio Deus, e o fato de a igreja estar viva é estar ligada ao Deus vivo. A igreja é a igreja quando Deus a preside e quando Cristo reina. E não é igreja se não for fundada em Deus e não tiver Cristo como seu rei. Então, tudo que temos, tudo que somos, como povo de Deus, vem de Deus mesmo. O texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, fala disso para a gente. Que todo o nosso caráter, que toda a nossa virtude cristã, todos os valores novos que agora a gente abraça, é a incorporação do caráter de Cristo em nossas vidas. Isso é o que os teólogos vão chamar de santificação. E a igreja é um ajuntamento de pecadores que são feitos santos. Quando a gente lê, por exemplo, o apóstolo Paulo introduzindo a sua epístola aos Coríntios, a gente percebe algumas coisas muito interessantes. Ele primeiro chama aqueles irmãos de santos, literalmente. Os irmãos, inclusive, podem dizer isso com bastante convicção aqui nessa cidade, né? Os irmãos são santos. Mas depois ele passa a falar de uma série de problemas tão graves que tinha naquela igreja de Corinto, assim como em Tessalônica, mas aqui os problemas de Tessalônica eram fichinha, perto dos problemas que a igreja enfrentava lá em Corinto, e todavia Paulo ainda chama aquelas pessoas, muitas delas envolvidas em rixas, em ciúmes, em disputas, em coisas pequenas e comezinhas e mesquinhas, em brigas toscas e tolas. Ele chama essas pessoas de santos. Ele chama essas pessoas de adelfos, irmãos. São irmãos. Estão unidos pela fé que têm em Cristo Jesus, que é quem lhes concede a vitalidade, o vigor e o caráter cristão. Então, a igreja é este dom de Deus, uma criação de Deus,
uma invenção de Deus, uma instituição fundada por Deus, de homens e mulheres regenerados pela obra do Espírito, que depositaram sua fé em Jesus e que vivem unidos e são fortalecidos por esse mesmo Espírito, andando juntos e exibindo uns aos outros essas virtudes que Deus mesmo concede, que tem toda a sua vitalidade no fato de estarem ligados à videira, de serem ramos da videira que é o Senhor Jesus Cristo. E no verso 2, o apóstolo Paulo ele vai dizer: dou graças a Deus. Dou graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Atente para isso que ele está dizendo. Quantos de nós podemos dizer, com toda a honestidade, que somos genuinamente gratos pela vida dos nossos irmãos e pelas realidades, atentem para isso, das bênçãos de Deus, das virtudes do Espírito na vida do nosso irmão? Porque isso é ser igreja. O apóstolo Paulo estava distante. Ele tinha passado pouco tempo com eles, é verdade, estava lá na cidade de Corinto. Mas ele está dizendo, ele se lembrava daquelas pessoas todos os dias. Tinha um afeto muito grande por elas. Tinha o desejo, inclusive, de estar com elas. Quando a gente lê o capítulo 2 e o capítulo 3, isso fica muito mais claro. Ele diz que tem um desejo muito grande de estar reunido com aquelas pessoas mais uma vez. Elas não eram apenas uma pessoa estranha sentada ao lado, né, dele ou umas das outras nos bancos da sinagoga, como, aliás, infelizmente, é o caso hoje em muito ajuntamento do povo de Deus, em que a gente vai aos cultos e canta e ouve aquelas coisas bonitas da palavra de Deus e sai, às vezes, empoderado, encorajado, com aquelas, energizado, não é, com aqueles ensinamentos todos, mas a gente não sabe nada sobre aquela pessoa que está do lado da gente, nem das suas lutas, nem dos seus sofrimentos, nem das suas dificuldades, nem dos seus problemas com o pecado. A gente, às vezes, nem se importa. Eu já tenho problema demais. Será? Será que esse é um retrato adequado da igreja? O apóstolo Paulo vai dizer que não, porque ele realmente sabia da vida dos irmãos. Porque não é possível ele lembrar-se, como diz aqui, mencionando-vos em nossas orações. Literalmente ele está dizendo que lembrava-se dos nomes. E quando alguém se lembra dos nomes, essa pessoa também lembra-se da história, da vida, da trajetória, da reputação de alguém. Ele lembrava das pessoas, lembrava dos rostos, lembrava das vidas e pedia a Deus em favor daquelas pessoas todas, como uma expressão de amor genuíno. Ele reconhecia os dons que Deus deu àqueles irmãos. E nós aqui somos convidados a fazer como o apóstolo Paulo, a nos alegrarmos quando nós percebemos os dons que Deus dá aos nossos irmãos, os dons que muitas vezes nos abençoam e que também abençoam outras pessoas, com gratidão a Deus, com um sentimento real e sincero de ação de graças a Deus pela realidade da obra de Deus na vida do outro. Aqui nós somos convidados a olhar para o lado. Nós somos convidados a nos alegrarmos, como o apóstolo Paulo fez, por causa da vida dos nossos irmãos e dos dons de Deus que eles manifestam em sua vida. E quais são esses dons? Paulo fala aqui. Ele vai dizer da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 3 dons são essenciais para a vida cristã: fé, esperança e amor. Se os irmãos fizerem uma leitura, ainda que panorâmica, pelas epístolas do Novo Testamento, vão notar, especialmente nas cartas de Paulo, que ele faz bastante referência a esses dons. Tem em 1 Coríntios, tem em Colossenses, tem em Efésios. Paulo sempre vai falar em 1 e 2 Tessalonicenses de fé, esperança e amor. Ele parece sintetizar, resumir aquilo que é mais essencial à vida cristã nessas 3 palavras. São dons de Deus, são dádivas divinas que caracterizam o povo de Deus.
como povo de Deus. E Paulo falava disso. Ele fala também aos Romanos, aos Gálatas e em muitos outros lugares. Mas aqui é muito interessante, porque quando Paulo fala desses dons, fé, esperança e amor, ele os adjetiva. Aqui o apóstolo Paulo dá um caráter muito prático a essas realidades espirituais que devem estar presentes na vida de todos nós. Todos nós, afinal, devemos ter isto, fé, esperança e amor, como uma síntese, por assim dizer, daquela realidade espiritual que o Evangelho traz em nossas vidas. Mas veja como que no caso dos Tessalonicenses, Paulo, que se lembra de como eles agiam entre si, ele destaca que esta fé era operosa, que este amor era abnegado e que esta esperança era firme. A palavra operosa, que o apóstolo Paulo aqui, é a palavrinha grega ergon, que é também utilizada em outras passagens das Escrituras para fazer referência às obras, às boas obras. Tiago, por exemplo, vai falar de boas obras em sua epístola, no capítulo 2, lembrando que as boas obras são uma evidência de uma fé genuína. E quando ele, inclusive, vai dizer que um crente que diz ser crente, que está ligado ao Senhor da glória, como ele diz em Tiago, capítulo 2, verso 1, mas não tem obras, então a sua fé é morta, é falsa, é espúria. E ele vai comparar essa pessoa a um corpo morto. Você quer ver a realidade espiritual de alguém que diz ter fé e não tem obras? É como se você fosse até o IML e visse um corpo sem vida. O argumento de Tiago é mais ou menos esse. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a realidade daqueles irmãos é que a fé deles era operosa. Quer dizer, a fé, no sentido mais pleno da palavra, envolve essa ideia de conhecimento, né? Os teólogos usam uma expressão latina para fazer referência à ideia do conhecimento de Cristo, né? Notícia, conhecimento, há um assentimento, acessos, há uma confiança, fidúcia, não é? Há esses elementos todos na fé verdadeira, na fé genuína. É necessário que ela tenha conhecimento, tenha um objeto que é Cristo, que ela confie de fato em Cristo, que ela se fie naquilo que Cristo é, na sua obra, na sua pessoa. Essas coisas todas são essenciais. A fé que crê, ela não prescinde disso, mas ela vem acompanhada de boas obras. Ela nunca vem sozinha. Ela se manifesta de um jeito prático na vida das pessoas. E o apóstolo Paulo está dizendo que era assim na vida daqueles irmãos. Quer dizer, como é que se vê fé? Ele vai dizer que a maneira de se autenticar a vida cristã era por meio das obras boas que os cristãos faziam uns para com os outros. E aqui, mais uma vez, Tiago capítulo 2 ensina a mesma coisa. Por exemplo, ele vai dizer que aquele que diz ser cristão, mas faz acepção de pessoas, trata bem o rico, mas maltrata aquele que é pobre, que este não tem fé verdadeira. Vai dizer que os demônios estão em condições melhores do que essas pessoas. Inclusive, porque aquele que trata bem o rico o faz por motivos absolutamente egoístas, naturalmente esperando algum tipo de vantagem com isto. E, do outro lado, desprezando aquele de quem ele não pode ter vantagem nenhuma. Isso não tem nada a ver com o amor ao próximo, porque o amor ao próximo é a gente fazer as coisas sem esperar nada em troca. Mas ele ainda vai dizer mais. Tiago vai dizer que uma fé operosa é aquela que quando você pode ajudar alguém, você ajuda. Ele vai dizer, se você tendo condições de prover alimentos ou vestimenta a alguém que tem necessidade de alimentos ou vestimenta e não o faz, e ainda diz para essa pessoa, que Deus te abençoe, que Deus te conceda alimentos, que Deus te conceda vestimenta, que esta pessoa é um hipócrita, e a sua fé é morta. Nós somos convidados a olhar para a nossa própria fé aqui,
ia determinar se o tipo de fé que a gente tem é aquela que faz a gente excelentes teólogos de rede social, que é bom de teclado, que tem o dedo nervoso para digitar coisas no Twitter, no Facebook, sabe-se lá onde, mas que não é capaz de dar um copo de água para quem precisa. E às vezes nem sabe quem precisa de um copo de água, o que é pior ainda. Aliás, eu preciso um pouquinho. E os irmãos me deram, então muito obrigado. Então a fé sem obras é morta, mas não era o caso deles. Paulo via isso. Ele ouviu notícias de Timóteo, ele soube disso. Não, a fé dessas pessoas é uma fé operosa. Sabe por quê? Lembra, aquela igreja estava passando por tribulações, por provas, por lutas, por sofrimento, por perseguição, por hostilidade, por violência. E os irmãos se ajudavam. Eles sabiam dos riscos que a sua nova fé cristã envolviam. Que os riscos que esta profissão de fé em Jesus traziam. E sabiam, inclusive, dos efeitos, muitas vezes destrutivos, nocivos, que isso resultava na vida de outros. E estavam dispostos a fazer aquilo que fosse necessário para acolher e socorrer os irmãos. Portanto, a fé deles se mostrava de um jeito concreto e prático na vida das pessoas. E é muito além de uma confissão que é sim necessária, nós precisamos confessar. Mas essa confissão ela vai trazer consigo obras que a autenticam, que demonstram que essa confissão é realmente genuína. Mas ele vai dizer que esta fé abnegada esta fé operosa produziu um amor abnegado. O amor é, segundo o próprio apóstolo Paulo, o principal dos dons, como ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Ele vai dizer que o amor de Deus é uma coisa que a gente nem entende, a gente nem dá conta de compreender. A gente não consegue medir a sua altura, seu comprimento, sua profundidade. Ele vai dizer que o amor de Cristo é algo que o constrange. Nós temos João, o apóstolo do amor, dizendo que Deus mesmo é amor. Que Deus é amor. E esse amor, então, com o qual Deus nos envolve, um amor tão grande, que mesmo sendo nós pecadores, como vai dizer o apóstolo Paulo aos Romanos, ele traz-nos para junto de si em Jesus, o qual foi rejeitado e morto numa cruz, porque Deus nos amou antes da fundação do mundo. Ele agora nos traz para essa relação de amor, esse amor que já existe nele mesmo, um amor que sempre existiu, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós agora somos inseridos nessa realidade de amor, como igreja, e somos convidados a expressar esse mesmo tipo de amor uns para com os outros. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer que os irmãos em Tessalônica faziam isto. Ele fala de um amor evidente naquela igreja, visível, notável, semelhante àquela fé, um amor que se percebia de modo concreto. Nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 13, verso 5, que o amor verdadeiro lhe é abnegado. Não é assim que Deus nos amou? Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que o fez o quê? Ele deu o seu Filho unigênito. O amor é assim, ele é abnegado, ele tem esse aspecto prático. Ele também não é aquela coisa própria do romantismo, desse movimento aí do século XIX, que de alguma maneira cativa a imaginação, especialmente de nós brasileiros até os dias de hoje. O amor das novelas. Não, é um amor real, que tem preço de sangue, inclusive. Que tem essa concretude. E os tessalonicenses entendiam bem a ideia de um amor altruísta. Porque quando o evangelho chegou ali, houve tumulto, Jason foi preso, teve de pagar fiança.
O amor, ele precisava ser ativo, porque muitos estavam padecendo ali nas suas aflições. E era necessário expressar esse amor de modo prático. E aqui mais uma palavra para todos nós. Como eu vou amar aquele que eu não conheço? Como que eu vou expressar um amor assim abnegado se eu nem sei das lutas de quem está caminhando comigo na igreja, de quem canta do meu lado na igreja? Daquelas pessoas que eu chamo de irmão, de irmã. Uma relação tão próxima e tão familiar. E todavia, eu mal sei o nome. Veja, para que um amor seja genuíno, autêntico, ele precisa do outro. Ele precisa do outro. Você quer, é assim no Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a relação de amor, aquilo que os teólogos chamam de pericorese, o caminho do amor na Trindade, carece do outro. Deus é Deus uno e trino, é um Deus em três pessoas, para que esse amor possa percorrer as pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na vida da igreja é assim também. Na vida da igreja é assim também, nós precisamos do outro para amar. Como que eu vou dizer que eu sou igreja se eu não amo o outro? Como eu vou dizer que eu amo a Cristo se eu não amo o próximo? E aqui, mais uma vez, aqueles que desprezam e repudiam a igreja, dizem amar a Cristo, mas não têm o outro para amar, para mostrar esse amor de Cristo que o constrangeu em algum momento e que precisa agora ser extravasado em ações altruístas e abnegadas, como a gente vê aqui na vida dos irmãos lá em Tessalônica. E também nós temos a esperança, e aqui era uma esperança firme. E que coisa importante a firmeza da esperança desses irmãos, porque o apóstolo Paulo vai dizer que se a gente não tem esperança, a gente é o mais miserável dos povos. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas não é assim. Na fé cristã, a esperança é esse grande dom que nos move adiante, que sabe que, apesar das lutas e das dificuldades e do sofrimento e até do pecado que muitas vezes nos humilha e nos leva ao fracasso, nós, em Jesus Cristo, temos a vitória final, que em Jesus Cristo nós seremos erguidos com Ele, nós triunfaremos, nossa causa será vindicada, que as nossas lágrimas não são em vão, que um dia nós experimentaremos o shalom definitivo e final de Deus. Nós somos movidos pela esperança da ressurreição, de um novo céu, de uma nova terra, de novos corpos e de uma vida eterna com Cristo em Deus. A esperança, na alegoria de John Bunyan, foi o grande companheiro de cristão quando ele perdeu o seu amigo fiel na Feira das Vaidades e caminhou com ele lado a lado até que ele chegou naquele rio onde ele finalmente alcançaria a cidade celestial. Tem de ser assim conosco. Paulo tinha grande estima por este dom da esperança, esse senso de antecipação, de espera, que faz com que a gente viva a vida de modo vigilante, atento, para que o pecado não exerça domínio e poder de escravidão sobre nós. Mas, pelo contrário, para que, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, esperando o tempo em que Ele vindicará a causa do seu povo, a gente vive essa vida aqui, fazendo a nossa obra, fazendo o nosso trabalho, vivendo as nossas relações, de um jeito em que Cristo mesmo é glorificado. Jesus estimula-nos a ter esperança. A oração que ele ensina para os seus apóstolos diz: venha o teu reino, e chama o reino de Cristo. Nós lemos isso em Mateus capítulo 6, verso 9. E essa igreja em Tessalônica era uma igreja que tinha uma esperança firme, segura, voltada para Jesus Cristo. E talvez era a maior certeza que aquelas pessoas tinham, tendo em vista, inclusive, tantas lutas e sofrimento que eles experimentavam. Fé operosa, amor abnegado e esperança firme são virtudes que vêm da parte de Deus, que só se vê em uma igreja de Deus em Jesus Cristo.
Paulo está dizendo que isso era uma realidade na vida daqueles irmãos, e porque eles tinham essas coisas, ele podia reconhecer neles a eleição deles. Está dizendo, Deus os salvou. Essa palavrinha aí que às vezes causa tanta polêmica, especialmente, não é, nos nossos contextos aí de igrejas, não é, que vêm de tradições tão pulverizadas, não é, e que às vezes disputam questões assim, sem considerar o que o texto bíblico está dizendo. Paulo está dizendo que a eleição é uma coisa de Deus, não é nossa. E ele está dizendo que o livre-arbítrio existe, mas o livre-arbítrio existe da parte de Deus. Deus tem esse livre-arbítrio, essa vontade livre, uma vontade livre do pecado, livre da maldade, que é totalmente influenciada por sua santidade. E na sua bondade e amor ele escolhe pessoas para a salvação. E quando Deus alcança pecadores que ele elegeu, para usar a linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui, a vida dessas pessoas é transformada. Não foi isso que aconteceu ali? Olha só, ele vai dizer que o evangelho chegou lá naquela cidade, não apenas em palavra, mas em poder, em dinamis. Houve um poder naquela mensagem. Por isso que Paulo mesmo vai dizer lá aos romanos que ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Meus irmãos, pensem nisto. Nós estamos aqui num sábado à noite porque nós reconhecemos que esta mensagem que foi pregada lá na Judéia, há 2000 anos atrás, por Jesus, é uma mensagem poderosa, que muda mentes e corações, que transforma vidas. 2000 anos depois, nós estamos aqui reunidos em torno dessa mensagem. Sendo assim mesmo, o Evangelho é, e não há nenhuma outra coisa, a mensagem mais poderosa da história da humanidade em todos os tempos. Que tem esse poder de mudar corações e mentes, de transformar vidas. E não é isso que aconteceu com eles? Paulo está dizendo que é exatamente isso, que o Evangelho chegou ali em poder, pelo Espírito Santo, trazendo convicção, mudando as mentes das pessoas, de modo que elas se converteram. Veja, o verso 9 mais uma vez. As pessoas estavam dizendo da repercussão que o ingresso de Paulo com aquela mensagem do Evangelho trouxe, porque aquelas pessoas deixaram os ídolos e se converteram a Deus, ao Deus vivo, e passaram a servir o Deus vivo. Considere por um instante o que é abandonar ídolos num contexto pagão do Novo Testamento. Os ídolos povoavam aquele universo do Novo Testamento. Especialmente no Império Romano, que tinha o seu panteão de deuses e que permitia aos povos conquistados preservar e até propagar a sua religião. Era uma maneira de manter a paz entre estes povos. E como o império não tinha mais fronteiras geográficas, aqueles povos conquistados lá do Oriente, eles vinham para o Ocidente e traziam toda a sua carga mitológica, todo o seu ensino e a sua cultura. Assim também os viajantes, os peregrinos, os escravos, os soldados. E naquela panaceia, naquela mistura de gente, de muitas culturas e de muitos deuses, de muitas religiões, havia uma grande confusão. E quem nascia num contexto como esse, tinha Deus para tudo. É Deus para a guerra, Deus para a paz, Deus para plantio, Deus para a colheita, Deus para sol, Deus para chuva, Deus para o amor, Deus para a inimizade. Havia divindades para tudo, eles tinham muitos ídolos. E é importante a gente considerar que alguém que nascia naquele contexto, toda a sua história de vida, sua trajetória, sua identidade, o seu senso de pertencimento, estavam conectados a esse aprendizado de cultura que receberam de seus pais,
da sua cidade, do seu meio, do seu ambiente. De repente, chega um viajante distante. Ele traz consigo um livro antigo, porções de pergaminhos de uma mensagem dos judeus do Velho Testamento. Não tinha Novo Testamento nesse tempo. Começa a falar de um Messias. Começa a falar de Deus visitando os homens na terra e de Deus reconciliando os homens consigo mesmo, através desse homem. E essa mensagem que ele chama de boa notícia, de evangelho, é uma coisa que vem com tanto poder, que muda a história de vida dessas pessoas todas, que ao longo da sua vida inteira tinha esses deuses, esses ídolos. Pensa no nível de ruptura cultural, social, familiar, religiosa, da própria identidade e da ideia de pertencimento que aquelas pessoas tinham. O tipo de mudança. É só o Espírito de Deus que pode promover uma mudança dessa natureza. E isso deve encorajar-nos a anunciar essa mesma mensagem que foi capaz de converter aquelas pessoas dos ídolos para o Deus vivo, naqueles dias, e foi capaz de nos converter em algum momento da nossa trajetória, dos nossos ídolos do coração, ou de qualquer outra coisa ou lugar onde nós estivéssemos, para Deus, de anunciar essa mensagem, sem mudanças e alterações, sem torná-la de alguma maneira mais fácil e palatável para as pessoas, sem qualquer tipo de adaptação que mude a sua essência e que retire o seu poder. Nós somos chamados a anunciar esse mesmo evangelho, porque a igreja é a portadora do evangelho de Cristo. A igreja é a porta-voz de Cristo na terra. Ela mesma é afetada e transformada por esse evangelho e agora tem a missão de anunciar esse evangelho aos outros. Paulo não tinha vergonha do evangelho porque ele sabia que era o poder de Deus. A palavra que ele usa para poder aqui é a mesma palavra que a gente encontra, por exemplo, na Epístola aos Hebreus, para falar do poder que Deus usa para criar céus e terra. O tipo de poder que Deus usa para criar do nada, ex nihilo, todas as coisas, é o poder que o evangelho tem para transformar corações e mentes, para converter pessoas da brutalidade do seu pecado em santos de Deus, adelfos, irmãos e irmãs ligados um ao outro, que agora exibem essas virtudes todas de fé operosa, amor abnegado, esperança firme. E Paulo vai dizer, vocês se tornaram imitadores de Jesus, no verso 6, porque receberam a palavra ela fez morada no coração delas, de modo que agora elas exibem fruto, e esse fruto aponta para Cristo. São imitadoras nossas e de Cristo. E no meio de muita tribulação, vocês vivem alegres. Consegue imaginar o que é isso? Só o cristão é capaz de expressar alegria, mesmo quando o bicho está pegando, mesmo quando a situação está feia, mesmo quando a casa está caindo, mesmo quando o problema vem e se estabelece de uma forma assim, que parece que não tem mais saída. Alguns estavam até morrendo, como a gente vai ver no capítulo 4, mas eles eram alegres. Porque essa alegria não é uma coisa tola, não é uma coisa de gente que vive numa bolha e que não tem contato com a realidade, não é isto. Pelo contrário, lembra? Ele disse que eles tinham uma esperança firme. É uma alegria de quem tem perspectiva das coisas. Como ele mesmo vai dizer em outro lugar, que as tribulações, as provas, as lutas, fome, nudez, espada, qualquer coisa que me venha, não são maiores do que o amor que Cristo tem por mim. E esse tipo de perspectiva da gente saber que há coisas melhores mais para frente, que nós estamos nas mãos de Deus e que podemos passar por aflições e durezas na vida sim, mas que a nossa vida ela não é definida pelos nossos problemas e pelas nossas lutas e pelas nossas aflições. E eu não vou ser dominado por eles, mas eu terei alegria em Cristo, porque mesmo no meio das tribulações eu tenho esperança lá para frente, de que um dia todas essas coisas vão passar. E eles sabiam disso. E por isso eles se tornaram um modelo de toda a Macedônia, uma igreja novinha daquela, já acabado de nascer, talvez, muito provavelmente menor do que esse grupo que está aqui. Uma igreja nova,
que se você abrir o texto de Atos, capítulo 16 e 17, você vai ver que quando Jason foi levado lá para o centro da praça, os acusadores deles disseram: são esses aí que transtornam o mundo. São esses aí que estão colocando o mundo de cabeça para baixo. E aqui o apóstolo Paulo está convidando vocês a transtornarem aqui a cidade de Santos, anunciando o evangelho de Jesus Cristo, vivendo num tipo de comunidade onde o amor é evidente, onde a fé é operosa, onde a esperança é firme, para que vocês sejam um modelo em toda a Baixada Santista, em todo o canto. E que Deus dê graça para que essa seja a realidade dos irmãos, para que se repercuta a palavra do Senhor não só aqui, mas em todo canto, a tal ponto de que não seja necessário, como a gente vê aqui no verso 8, que se acrescente coisa alguma. E enquanto isso a gente aguarda dos céus a vinda do Filho que ressuscitou dentre os mortos. Deus abençoe os irmãos. Amém.